E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ruber Paulo, eu sou professor de literatura e hoje eu vou falar com vocês sobre uma matéria importantíssima que é o simbolismo. Simbolismo, uma matéria do currículo, geralmente do segundo ano do ensino médio, e também você vai encontrar no simbolismo, ao mesmo tempo que você está estudando realismo, naturalismo, parnasianismo, você vai estudar o simbolismo. O simbolismo tem origem no século XIX, no finalzinho do século XIX, e acontece simultaneamente com o realismo, naturalismo e o parnasianismo. Lembrando vocês, só para recapitular, que o realismo é um período importantíssimo e que acontece em 1881 no Brasil, com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o naturalismo acontece também no mesmo ano, 1881, com a publicação do livro O Mulato, do Aloísio de Azevedo. E o parnasianismo, que também acontece em 1882, é um período importante. Nós vamos ter o príncipe dos poetas, que é o Olavo Bilac, né? Claro que a gente tem a tríade parnasiana, que tem o Alberto Oliveira, o Raimundo Correia e o próprio Olavo Bilac, que é conhecido como príncipe dos poetas. O que foi o simbolismo? O simbolismo foi um movimento de oposição contra o materialismo e o objetivismo do realismo, naturalismo e do parnasianismo. Lembrando vocês que o objetivismo é o contrário do subjetivismo. Não se esqueçam, objetivismo é aquilo que está ligado ao objeto, aquilo que é representativo, aquilo que é físico. E o subjetivismo é aquilo que posso dizer que está centrado no sujeito, como o modo como eu enxergo o mundo. O simbolismo iniciou quando alguns escritores passaram a considerar que a forte influência das correntes cientificistas e também a ideia do ateísmo, características do realismo e naturalismo, não conseguiam expressar, por exemplo, o que acontecia com o homem e a natureza. Então, no simbolismo, ao contrário do realismo, não há uma preocupação com a representação fiel da realidade. Ao contrário, por exemplo, do que vocês devem se lembrar do Machado de Assis, né? Que para descrever uma cadeira, ele buscava, sei lá, o cara que ensinou alguém sobre como talhar uma cadeira. Havia uma perfeição muito estética e uma descrição extremamente fiel à realidade. Não é o caso do simbolismo, lembrando que ele é uma oposição. Apesar de se opor tematicamente ao parnasianismo, por exemplo, existe uma semelhança na forma entre os dois movimentos. No Brasil, o início se dá com a obra Broquéis, que é uma poesia, e com a obra Missal, que é um poema em prosa, de ambos de Cruz e Souza, exatamente no ano de 1893. E bem nesse período, o Afonso de Guimarães, que é quem é realmente conhecido, ele estava também prestes a publicar. Mas o Afonso de Guimarães, que era considerado naquele momento o maior e o mais importante poeta simbolista, ele vai ser depois destituído, mais ou menos, porque quando se descobre, lá no século XX já, quando se descobre que existia um cara em Desterro, publicando uma série de poemas importantíssimos para o simbolismo, que era o Cruz e Souza, aí é que nós vamos perceber o que a gente perdeu, quer dizer, o que a população daquela época havia perdido por não ter tido esse conhecimento. O decadentismo é o primeiro nome que o simbolismo representa. O primeiro nome que se dá naquela época é decadentismo. E também os poetas que produziam o simbolismo eram chamados de Nefelitaba, que é uma denominação desses poetas. A designação de simbolismo se deve à intenção principal de evocar a realidade, traduzindo em forma de símbolos e não descrevendo-a detalhadamente. Percebe-se no simbolismo uma aproximação com os ideais românticos. Entretanto, com uma profundidade maior. Isso é importante. Porque assim, quando você para pensar do simbolismo e você começa a ler poesia simbolista, você vai perceber que se parece muito com poesia romântica. É estranho se parecer muito com poesia romântica, mas na verdade é porque o simbolismo acreditava que os românticos tinham quase chegado naquilo que eles imaginavam como ideal poético. Por exemplo, a segunda geração do romantismo se parece demais com as poesias simbolistas. Então é importante você pensar nisso. Se você comparar, você vai ver muitas diferenças. Uma delas, primeiro, a primeira diferença, talvez a mais gritante, é o fato de que os simbolistas
se preocupavam muito com a estrutura. É por isso que eles se aproximam, claro, dos parnasianos. Mas, ao mesmo tempo que eles se preocupam com a estrutura, eles se preocupam muito com o subjetivismo. Então, esse é um ponto importante para vocês observarem. Os simbolistas preocupavam-se em retratar os seus textos o inconsciente. Anota isso no seu caderno aí, ó. Inconsciente. E também o irracional, com sensações e atitudes que a lógica não conseguia explicar. Então você vai observar nas poesias simbolistas alguma coisa que ultrapassa a lógica, mas ao mesmo tempo que está subjetivamente dizendo algo que representa a realidade. O leitor não deveria tentar entender os textos, mas se deixar levar pelas sensações. Então, o entendimento em poesia é algo assim que eu sei que meus alunos reclamam muito, dizendo, eu não entendo nada. Nesses poemas, nem sempre você precisa entender. Basta você tentar compreender subjetivamente o que está sendo dito no poema. Um dos temas mais frequentes do simbolismo é os mistérios do mundo. O fascínio pela morte e pelo desconhecido, os contrastes entre o real e o irreal. E, além disso, o dualismo humano. Qual que é o dualismo humano? Sempre foi, desde o barroco. Você vai ver muita proximidade nesse sentido, nesse único sentido, tá bom? Porque o barroco é extremamente religioso, aqui a religiosidade é muito mais espiritualista do que centrada no cristianismo, mas você vai ver uma aproximação com o barroco nesse sentido, porque nós temos a matéria versus o espírito. Eu indico que você leia Esmalha, do Afonso de Guimarães. Lá você vai ver essa divisão muito clara entre a matéria e o espírito. Bom, um dos principais poetas do simbolismo é o Charles Baudelaire, que publicou durante vários anos, mas publicou em 1857 a sua obra mais importante, que é As Flores do Mal. E após a publicação, essa obra representou uma espécie de censura por Baudelaire, coisa que vocês vão perceber por uma razão óbvia, né? Ele era chamado de subversivo e de ofender a moral pública. O Baudelaire é conhecido como o pai do simbolismo e ele é o precursor do movimento simbolista na França. O livro As Flores do Mal, que se chama no francês, só para gastar meu francês um pouco, La Fleur du Mal, ele foi um dos livros assim, mais escandalosos de seu tempo. Vale muito a pena ler, tem ele traduzido em vários lugares, e vale muito, muito a pena ler, porque o Baudelaire consegue tratar de temas escatológicos, fala de sofrimento, e é muito importante porque, por exemplo, As Flores do Mal reúne de modo exemplar uma série de motivos da obra do poeta. Primeiro, a queda, a expulsão do paraíso, o amor, o erotismo, a decadência, a morte, o tempo, o exílio e o tédio. Aliás, elemento importantíssimo é o tédio. Se você observar esses elementos aqui, como a queda, a expulsão do paraíso, o amor, o erotismo, a decadência, a morte, você vai perceber que isso parece muito com o romantismo, né? Isso parece muito com a segunda geração romântica, que é uma geração que a gente chama de mal do século. E aí você vai ver que é por isso que esses poetas se parecem ou se aproximam dos românticos. Os chamados poetas malditos, como Arthur Rimbaud, como Paul Verlaine, como Stéphane Mallarmé, sofreram influências das obras de Baudelaire. E até os dias de hoje, a sua influência na literatura mundial é extremamente gritante. Bom, quero falar um pouco do contexto histórico. O simbolismo surgiu nas últimas décadas do século XIX, com o objetivo de negar o materialismo, que dominava como pensamento da época. E o final do século XIX representou uma sociedade marcada por um sentimento de inquietação decorrente da influência das descobertas científicas que acabou desencadeando um processo de indefinições com relação a valores e convicções de todo ser humano que ele possui. Paralelamente a isso que estava acontecendo, o mundo sofreu uma enorme crise social, desencadeada pela disputa econômica entre as grandes potências mundiais devido a um ponto importante: Revolução Industrial, final do século XIX, né? Esse fato resulta em duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, de 1914, e a Segunda Guerra Mundial, de 1939. Esses acontecimentos geraram uma grande satisfação e frustração ao homem, o que deixou de lado o otimismo da época das revoluções e passa a ter uma visão mais reflexiva e pessimista da vida. Assim, o homem passa a buscar o conforto
no lado místico e espiritual do universo, e essa busca pelo subjetivismo é retratada nas artes, como o retorno ao romantismo, onde o desejo pelo refúgio fora do mundo real era muito valorizado. E nesse sentido, o predomínio da emoção supera o cientificismo e o objetivismo do período anterior. Bom, pensando nisso, a gente precisa entender quais são as características desse movimento literário. E essas características eu vou deixar para a próxima aula. Por favor, não perca a próxima aula em que eu falarei das características do simbolismo. Um abraço e eu aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu!